façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, mas ele vai ser anulado, porque ele já nasceu nulo e vai permanecer nulo por mais que seja convalidado pelo Supremo Tribunal Mas Federal. ele é muito nulo, né? Mas é muito. É isso que eu acho impressionante. É isso que eu ia falar, porque teoricamente essa parte deveria ser mais técnica e talvez algumas pessoas tivessem dificuldade, mas são coisas tão absurdas. Exato. Eu não sou advogado e olho e falo assim, pô, mas você tá brincando. Vamos falar? Vamos. Eu trouxe só o sumário do relatório, já tá dando 6 páginas aqui. O sumário? O sumário do relatório. A existência dos inquéritos, né? O inquérito, via de regra, ele tem que durar ali 10 dias. Já estão aí com anos. Bom, o meu tem 4. Exatamente. A imparcialidade do julgador, porque o julgador ele não pode estar envolvido na investigação porque ele vai julgar. E aqui ele não só está envolvido na investigação, ele manda na investigação. Então, isso dentro dos princípios de direito criminal... O sistema acusatório pressupõe uma separação entre o investigador, o acusador, o julgador. E as partes. Então, claro. O fato de ele conduzir as investigações, do próprio ministro que vai julgar conduzir as investigações, isso aqui também é outra coisa que está errada. A deslegitimidade da AGU e do senador para requerimento de prisão. Porque no isso dia é interessante. De quem partiu os pedidos de prisão no dia 8. Isso. Que foi o AGU, o Messias. Esse que querem indicar para o STF. Isso. Então é importante, só para fazer porque, assim, às vezes a gente se perde aqui, inclusive os nossos deputados e senadores, e principalmente os senadores que talvez se deparem com o nome do Messias sendo indicado para o Supremo Tribunal Federal. Exato. Que o Messias não tem só o histórico de ser o cara que a Dilma ia mandar para resolver o problema do Lula, não. Fraudar uma criação de um ministério para o Lula para obstruir a justiça, né? Ele não é só um cúmplice de obstrução de justiça. Ele é também o homem por trás dos pedidos de prisão do 8 de janeiro. Isso, e de 9 de janeiro. Do caso 8 de janeiro. Porque tem 8 e 9, as pessoas foram presas em flagrante, né? Mas a decisão do ministro de prender as pessoas nos quartéis, foi onde de fato houveram as prisões ilegais, mais ainda, partiu do pedido do Messias e do senador Randolfo Rodrigues. Aquele que a esposa foi nomeada no gabinete da ministra Carmen Lúcia. E que se gabava de ser o PGR, na verdade. Exatamente. O cara se gabava, o cara fez um negócio no Twitter, como é que se chamava? Twitter Space? Onde ele falava, o PGR não faz, então nós somos a PGR agora. Exato. E nessa semana tem uma decisão do PGR dizendo assim, não, realmente o Randolfo não tem competência para fazer o pedido relacionado ao caso do Bolsonaro, mas a gente recomenda mesmo que não tem competência, mas tem. Então, assim, esse pedido não poderia ter sido acatado pelo ministro, porque no Código de Processo Penal está lá quem são as pessoas, é delegado, Ministério Público. Isso, explica por que não pode, porque as pessoas olham e falam, o que é a AGU? Por que a AGU não pode? A Advocacia Geral da União A Advocacia Geral da União, ela defende os interesses da União, e no Código de Processo Penal você tem ali as normativas de como o processo criminal deve ser realizado. E dentro das autoridades competentes para realizar um pedido de prisão, você tem os delegados, Ministério Público, né, e eventualmente um assistente de acusação. Né, e eles não são nenhum desses. A Advocacia Geral da União não tem competência para pedir prisão de ninguém. Senador da República não tem competência para pedir prisão de ninguém. Mas alguém precisava pedir para que houvesse a decisão. Porque o Supremo, em tese, qualquer tribunal tem que ser provocado. Então, quem provocaria? Mesmo que seja do Randolfo. Exato. A violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Isso é muito impressionante. A gente tem várias circunstâncias em que isso aconteceu. Primeiro, a violação da negativa de acesso aos autos. Até hoje a gente não tem acesso ao inquérito 4879. E aqui tem Qual é o 4879? É o inquérito dos atos antidemocráticos. Certo. Esse inquérito, ele é físico, ele é sigiloso e ninguém tem acesso. Os advogados não conseguem ter acesso. Eu achei que o das fake news é que era físico, sigiloso, que ninguém tinha acesso. Também, tem vários. Também. Porque você tem alguns lá. Esse é o dos atos antidemocráticos. Isso. Que substitui... E qual o das milícias digitais? Era o 4871.
4781. E qual das fake news? Não. Porque tem o das fake news, aí teve o das milícias, eu acho que era o... Não, acho que o da milícias digitais substituiu atos antidemocráticos. Isso. Porque a PGR se manifestou contra, ele fechou e abriu um outro igual, o gêmeo. Isso. E aí tem esse 4879. Aí o detalhe desse inquérito é que ele é utilizado como fonte de prevenção, ou seja, os processos estão sendo julgados pelo STF porque esse 4879 já está lá. Mas eu ia entrar nessa questão, né, do foro, porque... Esse é um dos problemas assim mais basilares desse processo, porque veja bem... Porque eu, Paulo Figueiredo, não tinha nada que tá fazendo o Supremo Tribunal Federal. Pô, deve ter sido muito honrado que vocês me deem esse status. A prerrogativa de foro, obrigado. Eu não acho que tem muitos jornalistas que tenham conseguido isso. Eu acho que até é um feito. Mas eu fico pensando também que nessas pessoas que não têm... O argumento é o seguinte: existem autoridades públicas com prerrogativa de foro sendo investigadas no 4879. Quem são essas pessoas? Não sabemos. Existem, de fato, pessoas? Não sabemos, porque nós não temos acesso. Porque ser investigado, pode botar lá, qualquer um, pode botar o Bolsonaro. Exatamente. Provavelmente ele está, mas não tem como saber, porque o inquérito é físico e sigiloso e os advogados não têm acesso. Então, esse inquérito ele é utilizado para atrair a competência para lá. Aí... houve o 8 de janeiro, então coloca todo mundo no 4921 e no 4922 e eles vêm para o STF porque eu já tenho o 4879 que eu estou investigando alguma coisa parecida. Conexão. Só que, por conexão. Só que assim, o inquérito ele serve para atrair a conexão. Mas quando você pede acesso, não, você não tem nada a ver com esse inquérito. Você quer ter acesso para quê? Você não tem cliente nele? Mas como você utilizou ele para atrair meu cliente para cá? Não, mas você não precisa ter acesso. Só daqui para frente. Só nesses outros inquéritos. Aí a gente faz outra pergunta. E se as pessoas que estão sendo supostamente investigadas no 4879, as autoridades públicas, não forem denunciadas? Se esse inquérito for arquivado posteriormente com nenhuma denúncia. Então quer dizer que o meu cliente, que não tem foro por prerrogativa de função, foi julgado no STF porque ele era conexo com a autoridade pública sai e o meu cliente que não tem foro fica. E é julgado e condenado pelo STF por uma conexão que existiu precariamente durante um pouco tempo e deixou de existir. Então, não faz sentido. Também, se você for olhar para o outro lado... Eu achei que eles tinham alegado que essa era uma questão da mesma base que eles usaram para a abertura do inquérito das fake news, de que o crime tinha ocorrido dentro das dependências do Supremo. Não, isso aí é o artigo 43 do Regimento Interno, Exato. Que fala quando o crime é cometido dentro das dependências do tribunal. Isso. Mas se você olhar nos termos de autuação dos inquéritos dessas pessoas do 8 de janeiro, você vai ver que a conexão não é pelo artigo 43, é pelo 69. E o 69 faz a remissão pro inquérito 4879. Que ele diz que já estava sendo investigado e as ações decorrentes dessa investigação são julgadas pelo mesmo tribunal. O artigo 43, ele Porque pelo 43, no caso dos atos de depredação do Supremo, o cara que foi lá cocô na mesa do Alexandre... Só os 4 que foram presos lá dentro poderiam ser Esses poderiam. Esses poderiam. Mas não é essa base que ele utiliza. Ele não usa o artigo 43. Ele usa o 69. E aí ele fala, atraio por conexão através do artigo 69 com o inquérito 4879. Então, mesmo as 4 pessoas que foram presas lá dentro, e só foram 4 no dia, mesmo estas estão sendo investigadas não porque entraram, mas por haver essa conexão entre inquéritos. E aí isso é uma nulidade clara, porque o Supremo Tribunal Federal não tem competência legal para julgar esses casos. Mas eles quiseram, e o ministro deu uma entrevista há alguns meses atrás, dizendo que eu não recebo mais para julgar esses casos, as pessoas acham que eu julgo o que eu quero, mas não é isso que a gente está vendo, porque o que ele fez foi exatamente isso, ele forçou uma competência que não existe para um julgamento que ele não é o juiz natural. E aí você exclui a possibilidade do julgamento pelo juiz, que é o competente para julgamento da causa, você exclui o duplo grau de jurisdição, né, que é a impossibilidade de as pessoas... Não tem que recorrer, né? Não tem. Então, essa estratégia de levar esses processos para lá, e aí depois ele fica reclamando, porque o STF está muito fulanizado, quem quis transformar o STF num fórum de cidade interior foi eles. Os nossos clientes deveriam estar sendo julgados lá no TRF1. Se eles quiseram atrair a competência para eles, que arranjassem pauta para julgar as pessoas. Mas aí, como se sentiram constrangidos pelos advogados que foram lá e começaram a falar essas circunstâncias aqui do processo que estava acontecendo, aí não, então tira o processo do plenário físico, leva para o virtual, não tem audiência, a gente só coloca os votos por escrito lá e segue o baile. Uau.
Ainda a respeito das nulidades? Isso aqui é interessante, porque as pessoas que foram presas em alguns QGs pelos estados, ele declinou a competência para o TRF-1. Não quero julgar essas pessoas que foram presas nos estados, eu quero julgar só quem foi preso em Brasília. Mas são réus pelos mesmos fatos. Só que ele não quer julgar e os de Brasília ele quer julgar. Então quem ele quer julgar, ele leva para lá. Quantas pessoas foram presas nos QGs dos estados? Muita gente? Nós não temos um número preciso e, inclusive, muita gente foi presa depois. Até hoje, ontem, eu acho que houve uma operação, essa operação Lesa Pátria. Nós temos aí centenas de pessoas presas nos estados. Quantas pessoas? 5? 5 ontem em Cuiabá. Já está aí na sua 20ª fase, eu acredito. Então, tem muitas pessoas presas nos estados que foram posteriormente identificadas, supostamente identificadas, e estão presas nos estados. E aí o que acontece? Quem ele quer julgar, ele leva para o STF, quem ele não quer, ele libera. E aí a outra situação são as ações civis públicas, porque tem, se eu não me engano, são 7 ações civis públicas propostas pela AGU, que estão tramitando no TRF-1, para que haja reparação material dos danos que foram cometidos. Então, a maioria das pessoas estão com seus bens bloqueados, contas bloqueadas, para uma eventual reparação. Elas estão bloqueadas pelo processo penal ou pela ação civil? Pela ação civil. E aí é que tá o detalhe. Quer dizer que, para reparar na esfera criminal, o STF se declara competente para julgar, mas a esfera civil ele manda para o TRF-1 julgar. Então ele faz assim, aqui o processo penal é um buffet jurídico. Esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero, esse aqui manda para o TRF-1. Então, o buffet jurídico é muito bom. É porque não faz sentido. A pessoa não precisa ter uma formação jurídica para entender que isso é errado. Você tem o princípio do juiz natural, está na Constituição Federal, e ela diz quem é o competente para julgar quem e por quê. Você pode ser competente para julgar em razão da matéria, aquela matéria específica, em razão da pessoa. É importante lembrar para as pessoas que estão em casa que essa foi a razão da descondenação do Lula. Exato. Justamente a competência. E na minha opinião, acho difícil dizer que não foi correto. Que foi a razão do lugar. Do lugar. Eu não acho que o Sérgio Moro deveria julgar os crimes pelo qual o Lula foi condenado. De fato, não deveria. Está correto. Correta a decisão no caso. Eu digo isso porque eu me sinto muito à vontade de ser legalista a ponto de ter defendido o Lula quando entendo que foi feito algo errado com ele, porque a justiça que vale pro Lula tem que ser a mesma justiça que vale pro meu filho. Não adianta eu querer reclamar agora que o devido processo legal não foi respeitado e achar que o Lula, por ser o Lula, pode ser condenado de qualquer maneira. Mas tô com vários advogados aqui dentro. Vocês lembram, os senhores todos lembram, que as pessoas sabiam que ilegalidades estavam sendo cometidas na época da Lava Jato e queriam que fossem cometidas assim mesmo. E essa é a mesma sensação que eu tenho hoje. Quando eu converso com as pessoas de esquerda, eu não tenho mais... Eles não têm mais a coragem de defender o que está acontecendo do ponto de vista jurídico. Não tem. Não conheço mais. Até convido, se tiver algum advogado, entra no meu site, realpfigueiredo.com, me manda uma mensagem lá, que eu faço questão de fazer um debate. Eu não sou advogado, talvez não seja qualificado para isso, mas chamo aqui o doutor e a doutora, um de vocês, para debater sobre a legalidade do que está acontecendo. Eu não vejo mais ninguém defendendo a legalidade. Outro dia eu vi um debate inclusive está no Locals, me dou muito bem com ele, com o Glenn Greenwald, esquerda, né? O cara que denunciou a Vaza Jato. E o Glenn Greenwald é um grande... ele é muito articulado em explicar as ilegalidades que o Alexandre vem cometendo. E tinha um cara lá, um debate dentro do UOL. Vocês veem o nível de toxicidade ao qual eu me exponho. Eu botei uma roupa do Hazmat, né? Dei um play e assisti um debate no UOL. Mas eu tava querendo ouvir o que o outro lado tinha a dizer, e o cara... A coisa era a seguinte, o argumento central era o seguinte: teve de haver uma suspensão do Estado de Direito para impedir um Estado de exceção. Então nós criamos uma suspensão parcial do Estado de Direito para impedir um Estado de exceção, que seria causado pelo Bolsonaro. Em resumo, para o 8 de janeiro não, se a gente não arregaçar com esses caras,
E não dá, o sistema brasileiro é muito moroso. Se não houver isso não pode ficar impune. Esses caras queriam derrubar a República. Uhum. Então isso não pode ficar impune. Essa é a tese dele. Que é um pouco a tese da Carmen Lúcia. Aquela, não, pô, vamos dar uma suspendidinha ali. Só 10 dias até a eleição ali, pô, né? É um ato institucional, mas ele é pra durar pouco. Né? O quanto tempo durou? Pode ser um remédio ou pode ser um veneno. É um AI-5 ali, rapidinho. Rapidinho, é só pra impedir a ameaça bolsonarista que tá vindo por aí. Então, por isso que me chama muito a atenção o fato de que não há mais defesa jurídica. Então, eu vejo hoje o mesmo debate que eu tinha contra a Lava Jato antes, as pessoas viravam para mim e no final falavam assim: Paulo, tá bom, seus argumentos são imbatíveis, mas é o único jeito, porque, porra, nada funciona no Brasil. Se não for assim, não vão prender o Lula. Se não for assim, vai continuar essa roubalheira. Aí agora, eu sento do outro lado da mesa e falo, pô, eu continuo defendendo legalidade aqui, como eu continuo legalista. É isso. Aí eu ouço as pessoas da esquerda falando, as mesmas? Porque cadê o Grupo Prerrogativas procurou vocês, não? Meu querido amigo Cacai. Não, o Cacai é meu amigo mesmo. Vocês estão vendo que eu tenho um monte de amigo de esquerda? Vocês estão zoando, eu tenho um monte de amigo de esquerda, pô. Prerrogativa não procurou vocês, nenhum dos advogados do Prerrogativas, não. Ninguém defendeu. É prerrogativa só de traficante e de corrupto. A prerrogativa, em tese, são dos advogados, né? O Grupo Prerrogativas é um grupo, para quem não sabe, quem tá assistindo, é um grupo de advogados, todos eles muito de esquerda, que se juntaram para defender as prerrogativas dos advogados nos processos penais no Brasil, no caso que estavam sendo infringidas na Lava Jato. Aparentemente eles não ficaram desaparecer, não. Eu acho que vocês tinham que procurar eles. Cacai, eu acho que o Prerrogativas tem que fazer uma interlocução aqui. Mas eles têm ciência. Eles têm ciência. Claro que tem ciência. Porque vários deles são, inclusive, membros do Conselho Federal da OAB, onde nós fizemos dezenas de denúncias. Eu tenho dezenas de protocolos de denúncia sobre tudo que vinha acontecendo. Quero falar especificamente. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.